gostaria que você entrasse em uma jornada comigo nesse momento. Queria que você imaginasse que nesse momento, nessa manhã, você estivesse diante de uma casa muito bonita. E que essa casa muito bonita, muito grande, num excelente bairro, tivesse uma excelente porta de entrada enorme. E diante dessa porta, você não sabe se você bate na porta, se você toca a campainha. Tudo que você sabe é que você foi convidado para estar ali nesse momento. E enquanto espera que alguém veja a sua situação, querendo entrar naquela casa, alguém do lado de dentro puxa a porta, olha para você e fala: seja bem-vindo, entra na minha casa. E à medida que você entra nessa casa, você começa a perceber quão espaçosa essa casa é. Você começa a olhar para as paredes e você vê imagens de memórias, de histórias fantásticas, viagens, restaurantes, projetos. E à medida que você olha para as paredes, você percebe a decoração. Não tem nada naquela parede que não esteja pendurado com um propósito. Não tem nada que não esteja colocado no seu devido lugar. Iluminação indireta. Tudo para deixar evidente que ali existe alguém com cuidado para preparar um ambiente que seja profundamente acolhedor ou profundamente belo. Quanto mais você entra nessa casa seguindo o seu anfitrião, mais você percebe a distância entre os móveis e mais você percebe que entre os móveis existe um clamor, quase que um vazio, de uma sala que não é ocupada por ninguém, de um ambiente que não é visto por ninguém, de um homem que parece morar sozinho, em uma fortaleza, em uma ilha, separado das pessoas, onde as grandes vitórias e as grandes conquistas ficaram para trás, e esse senhor já mais perto do fim da vida, andando na sua frente, com cabelos longos sem cortar, com barba por fazer, roupas de marca, mas não bem vestido mais, roupas abertas, cansado, sozinho. Ele vai até o canto da sala, onde tem um móvel. Ali ele tem gelo, ali ele tem um uísque. Ele coloca o gelo no seu copo, ele coloca o uísque no seu copo. Ele pega um charuto, olha para você e fala assim: você quer saber como que eu cheguei aqui? Senta que eu quero contar para você a minha história. E à medida que você se acomoda naquela poltrona de couro macia, ele senta na sua frente e diz o seguinte: eu disse para o meu coração: vem, eu vou provar-te no prazer, provei-te do melhor. E eu vi que isso também era névoa de nada. Ao riso eu disse despautério, e ao júbilo eu disse: isso faz sentido? Do meu coração eu decidi: vou largar ao vinho o meu corpo, e o meu coração vai manter-se no saber. Vou ligar-me ao delírio até que possa ver que benesse toca o Filho dos homens, que lhes cabe fazer sob o céu, nessa cota de número, nos seus sentidos da vida. Eu me engrandeci nas obras do fazer, fiz erguer para mim mansões, fiz plantar para mim vinhedos, fiz para mim jardins e paraísos, neles plantei árvore de toda fruta. Fiz para mim lençóis d'água, para irrigar com eles um bosque, verdecendo e arvorejado. Comprei escravos e escravas, e os casas dos servos de nascença eu os tinha para mim. Bois e ovelhas de gado farto eu também os tinha para mim, mais do que todos os que foram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata, ouro, riquezas de rei. E de províncias procurei para mim cantores e cantoras. E a delícia dos filhos dos homens, princesas e princesas. Engrandeci e eu voltei, mais do que todos, os que diante de mim têm sido em Jerusalém, mas porém persistia o saber comigo. Tudo o que aprazia os meus olhos, a eles não lhes recusei nada. E ao meu coração não neguei nada, prazer algum, pois o meu coração se comprazia no meu afã. E tudo isso era o que tinha de todo o meu trabalho. Pus-me em face de todas as minhas obras,
E as minhas mãos que fizeram das minhas mãos e o meu afã, e do meu afã de as fazer. E eis que tudo era névoa de nada, fome de vento, e nenhum proveito sob o sol. É assim que eu me imagino chegando no livro de Eclesiastes. Olhando para alguém que fez tudo o que quis na vida. Que realizou todos os sonhos que poderia realizar, que completou todos os projetos que queria alcançar, que construiu e que fez para si mesmo tudo o que quis. Mas é como se ele terminasse a sua história dizendo: eu corri atrás da satisfação, mas eu vivi insatisfeito. Quando eu me aproximo do livro de Eclesiastes, é essa imagem que eu tenho. De alguém na frente de nós na vida, olhando para trás e dizendo: sabe isso que você quer? Eu quis também. Sabe isso que você quer alcançar? Eu alcancei. Mas eu continuei insatisfeito. Eu continuei vazio. E descobri que não valeu a pena. Foi tudo correr atrás do vento. Interessante que o trecho que nós vamos estudar hoje é o trecho mais rock and roll de Eclesiastes. É sexo, drogas e rock and roll na vida de Salomão aqui, de Kohelet. Você vai perceber que tudo o que ele quis alcançar, ou tudo o que ele quis fazer, é aquilo que nós vemos nas revistas mais populares. O retrato que nós vamos ver desse homem é de um homem que poderia estar na capa da Forbes e da Tititi ao mesmo tempo. Ele conseguiu em todas as frentes o sucesso que nós procuramos. Mas ele vai dizer o seguinte no final: eu corri atrás da satisfação e eu vivi profundamente insatisfeito. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2 nos conta a história de como que isso acontece. É óbvio que nós vamos ver simplesmente alguns lampejos dessa história, partes desse processo, mas ele vai resumir para nós tudo o que ele fez. E ao invés de focar com vocês somente no que ele faz, eu gostaria de focar com vocês a atitude que ele tem. Existem determinadas atitudes que fazem com que esse homem, ele corra atrás daquilo que nós queremos correr, e ele faz do modo o que nós gostaríamos de fazer para conquistar o que ele quer. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu plano de vida. Mas os mais novos de nós temos a impressão de que se nós nos esforçarmos, o universo vai corresponder e as coisas vão dar certo. Se nós planejarmos, se nós fizermos, as coisas vão dar certo. Para nós que já somos mais velhos, nós sabemos que existe uma quantidade inumerável de aleatoriedades na vida que nem sempre nos permitem desfrutar dos nossos ganhos. Mas a história desse homem é a história de um homem que deu tudo certo. Tudo deu certo para ele. Era como se ele jogasse na loteria e ganhasse mais de uma vez. É esse o nível de conquista e de, entre aspas, sorte que esse homem teve. E ele aproveitou do melhor jeito, no melhor estilo rock and roll. É como se você lesse esse texto e ouvisse no fundinho: I can get no satisfaction, but I'll try. Eu não consegui alcançar a satisfação, mas eu vou procurá-la. Como já cantou Mick Jagger com os Rolling Stones. Observe o versículo 1 do capítulo 2. Eu disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas isso era vaidade. E o desafio que ele faz para ele, talvez, quem sabe, na sua juventude é: aproveita a vida, negão, vamos para frente. Aproveita, eu vou desfrutar da alegria. Eu vou provar o que é que tem de bom nessa vida. Ele já tinha nos dito que ele tinha condições para isso. Ele já tinha demonstrado para a gente que ele era profundamente sábio. Ele já tinha nos contado que ele era profundamente influente e rico. Esse homem é um homem que está olhando para si mesmo e ele está dizendo: eu posso. Se tem alguém que pode aproveitar a vida, eu posso. E ele diz: vai fazer isso. E no versículo 3, eu resolvi no meu coração me entregar ao vinho. Esse é um homem que está dizendo o seguinte: eu vou aproveitar a vida, o entretenimento, o máximo que eu puder.
Se tiver uma festa e nessa festa tiver vinho, eu vou encharcar. Eu vou aproveitar da vida. Eu posso fazer isso. Eu sou suficiente para mim mesmo. Eu consigo aproveitar da vida. E eu tenho certeza que se eu me entregar ao vinho, se eu me entregar à alegria, se eu me entregar ao prazer, então eu vou encontrar satisfação para a minha vida. Eu vou encontrar sentido e significado para a minha vida. Mas ele deixa uma nota que nos deixa um pouco perplexos, porque como é que alguém se entrega ao vinho e ao mesmo tempo diz, mas eu também, regendo-me contudo pela sabedoria? Ele se entrega ao vinho, mas ao que parece não se entrega à embriaguez. Ele quer se manter lúcido naquele processo. Ele não quer simplesmente estar em um momento de celebração e festa. Ele quer estar ali, mas ele quer saber o que está fazendo. Ao mesmo tempo, ele tenta fazer duas coisas que parecem antagônicas: a entrega ao entretenimento e à bebida e a manutenção da sabedoria. E nesse caminho tortuoso que ele tenta entrar, ele diz: eu me entreguei à loucura até ver o que seria melhor que fizessem com os filhos dos homens durante a sua vida. Mas o que é que ele encontra ali? Vaidade. Correr atrás do vento. A palavra vaidade traduz aquilo que é vazio, que mal aparece e se desfaz. Algo que não tem substância. Algo que não deixa um rastro nenhum, além de boas fotos, talvez, em uma parede, ou quem sabe, memórias de dias que talvez um dia nós tivéssemos feito coisas grandes. Na sua entrega ao prazer, ele disse: eu posso fazer isso aqui. Eu sou autossuficiente. Eu posso fazer isso e não me envolver com ninguém. Eu posso realizar coisas e aproveitar da vida. Eu tenho sabedoria. Eu vou ser regido por essa sabedoria. Eu estou em uma posição de liderança e poder. Eu tenho ascendência sobre as pessoas. Se tem alguém que pode fazer isso, sou eu. Eu posso. É muito interessante que o sentimento que está por trás de Kohelet, quando ele ensina ou quando ele conta a sua história, é exatamente o sentimento que move a nossa geração. Nós somos movidos por um senso de autossuficiência e grandeza que às vezes ultrapassa os nossos limites. Nós temos no fundo do nosso coração aquele empoderamento que diz: eu posso, eu consigo, eu faço. Se tem alguém que vai aproveitar dessa vida, sou eu. Kohelet está dizendo: eu pensei assim também. O único problema é que o que eu mais queria, eu não consegui. Eu queria uma vida de satisfação, mas eu não encontrei. Eu me senti vazio. Eu me senti sozinho. Foi tudo névoa. Se você já teve a chance de conversar com pessoas mais velhas, e você escuta o seu avô, o seu tio, contando das suas peripécias da faculdade, você consegue morrer de rir com algumas histórias. E de fato elas são realmente engraçadas, porque elas lembram das besteiras que ou a gente está fazendo ou acabou de fazer. Mas as histórias que nós ouvimos não são nada mais do que histórias que ficam guardadas, memórias emolduradas na nossa mente, que não nos deram aquilo que nós mais procurávamos: satisfação, alegria, um senso de propósito. Até porque essa capacidade de realizar coisas e esse sentimento de eu posso e eu consigo, com o tempo ele vai diminuindo. Vai passando o tempo e você percebe que tem muitas coisas que você não pode fazer. Não é porque você é incapaz, é porque de fato não tem nada a ver com você ou com as suas habilidades. Aquela história que você pode ser o que você quiser se você se esforçar, deixa de fazer sentido. Porque não dá para fazer tudo, nós não podemos todas as coisas. Mas o sentimento está aqui e a juventude o perpetua. Mas esse homem, ele diz mais do que somente isso.
No modo como ele conta a sua história, ele não diz somente eu posso, como alguém pensando em uma possibilidade. Ele diz, eu faço. Tudo o que você quer fazer, eu já fiz. Observe o que ele diz no versículo 4. Eu empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Esse foi um homem que do alto da sua autossuficiência, ele disse, eu posso realizar coisas e eu faço coisas acontecer. Se algum projeto cair na minha mão, eu faço acontecer. Se alguma proposta de negócio cair na minha mão, eu fecho esse negócio. Eu posso fazer e eu faço. Eu consigo empreender grandes coisas. No caso específico dele, foi a ideia de construir coisas. O seu investimento estava na construção de coisas. Mas todos nós temos os nossos projetos. E todos nós temos a mentalidade de que nós podemos fazer e nós vamos fazer. Talvez o seu projeto de vida não seja edificar coisas, não seja plantar vinhas. Talvez o seu projeto seja viajar. Talvez o seu projeto, quem sabe, seja ter filhos. Filhos fantásticos, obedientes. Filhos que de tão obedientes são quase translúcidos. Quando as pessoas olham para eles, eles percebem a excelente educação que ganharam dos seus pais. Todos nós temos projetos. Todos nós queremos construir coisas. E esse homem está dizendo, eu fiz isso também. Eu construí, eu fiz, eu empreendi. Versículo 5, eu fiz pomares para mim, nesses eu plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Versículo 6, fiz para mim açudes para regar com eles, o bosque que reverdeavam as árvores. Ele fez tudo o que quis. A sua casa era um monumento da sua capacidade. Ele tinha um quintal com muitas plantas, ele tinha um açude particular para regar seu próprio bosque. O nível de grandeza desse homem era tamanha que ele tinha a sua própria fonte de água. Esse homem foi um homem que não disse só eu posso, ele diz eu faço, eu consigo. E de certo modo, esse sentimento é muito parecido com o que nós encontramos na nossa geração. Se você quer ser bem-sucedido, você tem que fazer. Você tem que ser a pessoa que muda o ambiente. Você tem que ter um mindset de vencedor. Você tem que conseguir, você tem que se empenhar e fazer acontecer. Se não tem chuva, faça chover. Se não tem ovo, faça o pato dar o ovo. Mas faça acontecer. No teu empenho, dedica todo o teu empenho à tua força. Foca na tua carreira. Foca no teu trabalho. Doa ali todas as tuas forças e faça acontecer o caminho que você quer percorrer. Kohelet está olhando para isso, mais velho, com seu copo de uísque e gelo na mão, falando, eu fiz. Não me satisfez. Eu construí muitas coisas. Comprei muitas coisas. Viajei muitas vezes. Mas nunca fiquei satisfeito de verdade. Eu achava que se eu alcançasse o posto mais alto, se eu tivesse o maior salário, se eu tivesse os maiores benefícios, se eu tivesse as maiores realizações, então eu seria satisfeito com a vida. Eu vivo profundamente insatisfeito com as minhas decisões. Ele fez tudo o que quis e tudo o que encontrou foi correr atrás do vento. Se viu seguindo um caminho que para ele não teve volta. Um caminho que no final não lhe entregou aquilo que ele mais queria, que era a satisfação. Mas ele não parou, ele não disse somente eu posso, eu faço. Ele diz, os meus recursos são tantos que eu compro. O que eu quiser comprar, eu compro. Observe o versículo 7. Comprei servos e servas. E lembre-se, esse é um texto de um outro mundo. No mundo onde a escravidão era um meio de negócio, era um modo de vida.
onde o ter escravos era a medida de status. E ele diz: até isso eu comprei. Eu tive servos nascidos em casa, possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos antes de mim que viveram em Jerusalém. Eu fui rico para danar. Ninguém teve mais cabeça de boi do que eu. Ninguém no estado de Goiás tem mais cabeça de boi do que eu tive. Eu comprei tudo o que quis. Fiz todos os investimentos, os melhores investimentos. Tudo o que você gostaria de ter na sua vida, eu tive 2. Amontoei para mim, ele diz, prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e delícia dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Rock and roll total. Totalmente rock and roll. Ele juntou dinheiro o suficiente para não precisar ir a show nenhum. Ele podia ter, na sala da sua casa, os melhores cantores e cantoras. Ele podia ser, o show dele era tão privativo, que ele fecharia um evento para assistir sozinho. Esse é o nível de grandeza desse homem. E como um homem rico que diz, eu faço, eu posso e eu compro, ele se cercou de mulheres. Você pode dizer que esse cara é um pouco misógino. E talvez ele tenha sido. Foi inspirado em um homem que teve pelo menos 700 mulheres e 300 concubinas. Ele entendia do assunto. No mundo antigo, o conceito da poligamia tinha um critério delimitador. E o critério delimitador para um homem ter 2 mulheres é que ele conseguisse sustentar ambas, com os mesmos recursos. Se uma tiver um par de sapato, a outra tem que ter também. Esse era o critério do mundo antigo. Agora imagina você ter que colocar sapatos em uma centopeia. Imagina o quanto de dinheiro esse homem não tinha que ter acumulado para manter todas as suas mulheres com o mesmo padrão de um rei que acumula ouro e prata. No mundo antigo, talvez não existisse indicação maior de recursos do que esse homem. A quantidade de recursos que ele amontou é tão grande que a gente não consegue achar um paralelo. É difícil dizer, olha, ele parecia com Bezos, porque ele conseguiu multiplicar seus recursos. Mas ele não era somente alguém de muitos recursos, ele era alguém de muita influência, talvez um Elon Musk, alguém que está investindo no desenvolvimento humano através dos seus projetos. Mas ele não era só isso, ele era um cara aparentemente carismático, as pessoas estavam em volta dele, talvez ele fosse uma grande celebridade. Talvez, quem sabe, um ator, rodeado de gente, e particularmente de mulheres. Ele conseguia estar ao mesmo tempo na capa da Forbes e da Tititi. É difícil achar um paralelo para esse homem. Mas quanto mais ele conta da história dele, mais ele mexe o seu copo. E mais ele fala, não valeu a pena. Não valeu a pena. É interessante que quando nós somos jovens, essa frustração do fim da vida não faz sentido. Eu me lembro que quando eu era seminarista, foi o período que eu vivi o meu momento mais rebelde. Eu fui muito cedo para o seminário, então no final da minha adolescência eu estava no seminário e eu cometi toda a sorte de torpeza. Eu cheguei tarde no quarto, depois das 10 da noite. Eu cheguei a ir ao cinema, acredite você, até esse nível de terror eu cheguei a cometer no seminário. Mas tinha um elemento em particular que eu adorava fazer com os meus amigos, era fugir de noite do seminário para passear pela Avenida de Atibaia, que os pecadores vão. Aquela rua onde não se encontraria nenhuma alma cristã. Lucas, onde existiam os bares da noite de Atibaia. E lá na Lucas tinha um lugar que eu adorava ir, que chamava bar. E no bar tinha uma banda de rock que tocava, que era muito legal. E eles tocavam muito bem, o som era bom, era bem equalizado, o lugar era legal. E eles tocavam todo o tipo de música rock and roll, e eu dava para perceber, eram músicos.
E um dia eu criei coragem e fui até um deles, o baixista, e comecei a puxar conversa com ele. Eu falei, eu estou ouvindo vocês tocando, estou ouvindo os instrumentos. Vocês são músicos profissionais, vocês fazem alguma coisa além disso? Ele falou, aqui todo mundo brinca de ser músico, fulano é advogado, o outro trabalha com isso, eu trabalho com imóveis. Nossa, que legal. E onde você achou espaço para trabalhar com a música? Ele falou assim, música é minha paixão. Música foi sempre o que eu quis fazer. E eu cheguei a tocar uma banda que talvez o seu pai conheça. Falei, vixe, Os Incríveis. Sério? É? Fiz turnês ao redor do mundo. Abri show de grandes bandas. Usei tudo quanto é tipo de droga que você pode imaginar na vida. Cansei de tanta mulher bater na porta do meu camarim. Eu falei, e por que você largou essa vida? Ele olhou para mim e falou assim, é profundamente frustrante. É cansativo, é chato. Eu falei, o que você resolveu fazer com a sua vida? Eu vendi tudo, abandonei tudo, vim morar numa cidade pequena, escondido, onde eu possa só vender imóveis. O que eu mais queria era aproveitar tempo com a minha família. 18 anos, não fazia nem muito sentido o que ele estava falando. Alguém que teve tudo. Alguém que teve a fama que um garoto gostaria de ter, de um jovem que olha para as grandes oportunidades que tem, que bate no peito e diz, eu posso, eu faço, eu vou conseguir. Quando nós ouvimos histórias de frustrações como essa, elas não fazem sentido para nós, porque nós somos quase que doutrinados a acreditar que o prazer e a satisfação da vida acontecem quando nós chegamos lá. Se algum dia eu estiver lá, se um dia minha casa for, se um dia minha carreira for, se um dia o meu trabalho chegar, se um dia eu receber, se um dia eu visitar, então eu vou encontrar a satisfação. E Kohelet mexe o seu copo com gelo mais uma vez e diz, quem vive correndo atrás de satisfação, vai viver insatisfeito. Porque aquele desejo de chegar e conquistar alguma coisa, ele é logo superado quando aquilo é conquistado. Quanto tempo dura o prazer de chegar no topo da sua carreira? Dura os 15 segundos do anúncio, a meia hora da sua celebração, quem sabe a noite que você passa celebrando. Mas no dia seguinte, é outro dia normal, em que você é só mais uma pessoa trabalhando. Sim, você chegou no seu cargo, mas e agora? Por que eu não fui inundado de satisfação? Por que eu não estou vibrando de alegria? Porque junto com a sua nova posição profissional, vieram as novas responsabilidades, as novas pessoas para prestar contas, e você descobriu que é somente a mesma coisa de outro jeito. Mudou a tua sala, mudou o teu salário, mas você continua preso na sua cadeira. Parece que Kohelet está dizendo, não tem nada novo debaixo do sol. São os mesmos ciclos e as mesmas coisas. Não existe satisfação nisso aqui. Mas ele não disse somente eu posso, eu faço e eu compro. Ele disse eu quero. Ele não estava somente diante de uma situação onde ele poderia projetar. Não, ele tem desejos que ele quer cumprir e ele quer satisfazer. Olha só o versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, não privei o meu coração de alegria alguma. E imagina esse homem numa festa. Ele não negou nenhuma alegria para ele. Imagina uma celebração na casa desse cara. As coisas mais excêntricas que ele tivesse vontade de ter, tinham lá, ou teriam ali. Ele poderia criar a festa mais particular e privada do universo, porque ele pode. E se ele quer, ele vai buscar um jeito de satisfazer os seus desejos. Os seus desejos são tão à flor da pele, que uma pessoa que bate no peito e diz, eu posso, eu faço, eu compro, agora eu quero todo o tipo de alegria para mim. Eu vou fazer com que a minha casa manifeste as minhas alegrias. Eu tenho uma sala ampla para festa, para fazer as minhas festas, para trazer os meus amigos, para celebrar as minhas conquistas.
Porque o que eu quero, eu vou fazer. O que eu desejo, eu vou correr atrás de satisfação. De uma certa forma, essa progressão na história de Kohelet é muito parecida com a progressão que nós vemos em muitos dos famosos que se perdem na sua carreira. Nós vimos várias dessas histórias que no auge da sua carreira se veem presos em dependências químicas e têm que abandonar. Ou que acabam enfrentando a overdose antes da hora. Porque nessa de poder, querer e fazer e comprar, eles desejaram o prazer de tal intensidade que a vida normal já não fazia mais sentido. Ela precisava ser turbinada por algum tipo de química. Ela precisava ser mexida de tal forma que tivesse um remédio para acordar, um remédio para dormir, uma balinha para se divertir. E de repente as coisas saem do controle. Os desejos se tornam desenfreados. E a ruína vem na sequência. É como se Kohelet estivesse dizendo para a gente, eu já fiz isso aí. Não valeu a pena. Quem corre atrás de satisfação vive insatisfeito. Por que o nível de dependência de determinadas drogas é tão alto? Os níveis mais altos da sociedade. Porque parece que a vida perde a graça. Depois que você tem tudo e senta sobre tudo, depois que você completou tudo o que você quis, que você conquistou tudo o que você desejou, parece que não tem mais nada que te dá prazer, parece que mais nada te dá satisfação. Vou comprar um outro shopping, é só mais um. Vou comprar um outro prédio, é só mais um. Vou fechar um novo negócio, é só mais um. Eu lembro de mais jovenzinho conversando com um amigo, cujo pai tinha a função de fechar negócios entre empresas grandes. E ele contava que o pai passava uma grande quantidade de tempo fora de casa. Ele viajava para fazer isso. E virava e mexia, ele dizia, meu pai estava em tal cidade, foi em tal restaurante. Aí você dá uma olhada na internet e fala, uau. Estava em tal cidade, foi em tal restaurante. E vocês sabem que eu tenho um olho para comida, então eu não estava preocupado com a cidade, eu estava preocupado com o restaurante. Um dia eu cheguei para ele e perguntei assim, falei, cara, deve ser muito massa ser seu pai, né? O pessoal paga ele para ir viajar e comer em restaurante bom. Ele é pago para comer bem. Ele falou assim, meu pai odeia essa parte. Como que alguém pode odiar comer bem a semana inteira em restaurantes que os outros pagam? Ele falou, se você soubesse a quantidade de frustração que ele encontra para ter que estar naquela reunião, o nível de falta de honestidade no negócio, as conversas que acontecem em volta daquela refeição, ele perdeu o prazer ali. Quando a gente é jovem, a gente não acredita que isso é possível. Mas quem vive correndo atrás da satisfação dos seus próprios desejos fica profundamente insatisfeito. Se você procurar por estatísticas relacionadas às buscas que se fazem na internet relacionada à pornografia, você vai entender isso muito bem. Tem uma palestra no TED Talk que chama Let's Talk About Pornography. Vamos falar sobre pornografia. E o que a pesquisa que aquela mulher apresenta é que os termos pesquisados relacionados aos desejos, eles são cada vez mais violentos. Envolvem sufocar a mulher, envolve bater na mulher, envolvem determinados tipos de violência que anos atrás não seria classificado como sexo. Mas quem vive atrás da satisfação dos seus desejos precisa cada vez mais de drogas mais potentes para encher o seu cérebro, então encontrar satisfação. Eu quero isso. Eu desejo isso. E nenhuma geração parece ter isso tão intensificado quanto a que vem. Onde os desejos são o centro do indivíduo e os desejos são os centros da identidade da pessoa. Onde eu sou definido pelo tipo de desejo sexual específico que eu tenho. Eu sou a redução dos meus desejos. E nós temos visto um crescente número de suicídios, depressão, pessoas que vivem profundamente amarguradas e insatisfeitas em suas vidas. Kohelet balança o seu copo e diz, quem corre atrás
de satisfação vai viver insatisfeito. Tenta dedicar sua vida para o seu trabalho. Você vai perceber que você nunca vai acabar de trabalhar. Nunca. Seu trabalho nunca mais vai ter fim. Dedica a sua vida para o seu lazer. E você vai perceber que o seu lazer nunca mais vai ter fim. Devote a sua vida ao seu dinheiro e você vai perceber que você nunca está satisfeito, você nunca tem o suficiente. Isso vale para qualquer coisa que desejar o seu coração. Correia te desejou todas as coisas. Ele disse, eu posso. Ele disse, eu faço. Eu compro. Eu quero. Mas olha como ele termina a sua história. Versículo 11. Considerei todas as coisas que fizeram as minhas mãos. Ele olhou para trás. Naquela parede cheia de memórias emolduradas da sua casa. E ele disse, eu olhei para o meu trabalho que eu tinha feito. E vi que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Nenhum proveito. A conclusão da sua vida foi, não valeu a pena. Eu fiz tudo o que quis, eu satisfiz tudo o que desejei, e vivo profundamente insatisfeito. Vivo profundamente infeliz. O que eu mais queria na vida, que era estar satisfeito pelo que fiz. Eu não estou satisfeito. Eu vivo uma vida de ingratidão, de insatisfação profunda. É quase depressivo ler esse retrato. Mas observa que ele deixa algumas dicas no decorrer do texto, que mostram para a gente que existe um problema fundamental nesse homem, que é o problema que mora no seu coração também. Observe quantas vezes ele fala de si nesse texto. Versículo 3. Resolvi dar-me ao vinho, regendo-me, entregar-me. Edifiquei para mim, plantei para mim, fiz jardins para mim, fiz açudes para mim. Sou melhor e maior do que todos os que vieram antes de mim. Amontoei para mim, enriqueci-me, e sou maior do que todos que vieram antes de mim. Os meus olhos, o meu coração. Esse homem fez de si o centro do seu universo. Ele fez de si mesmo o centro da sua devoção. E ele entregou tudo o que tinha para satisfazer o seu Deus, chamado eu mesmo. Esse homem, ele chegou a uma conclusão de que não somente é debaixo do sol, onde Deus não parecia estar presente, existiam defeitos no mundo, ele encontrou dentro de si um defeito que é pior do que todos os outros, que estava com ele em todos os passos, que estava com eles em todas as etapas da sua vida. O seu egoísmo idólatra de fazer de si mesmo o centro de tudo. Ele é a régua de medida para o universo. Eu sou maior do que todos os outros que vieram antes de mim. Ele é a régua do dinheiro. Ninguém tem mais dinheiro do que eu. Ninguém é mais famoso do que eu. Ele é o início e o fim de tudo o que ele faz. Ed René, tentando explicar o que significa correr atrás do vento, nesse texto ele diz: esse homem correu atrás do rabo a vida inteira como um cachorro. Ele começava e terminava nele mesmo. E o mundo girava em torno dele. E todas as coisas do mundo eram feitas para ele. E ele não estava nem aí para mais ninguém. Quando ele termina de contar a sua parte da história, ele olha para a gente e diz: você entendeu? O problema não é o seu trabalho. O problema não é seu sentimento de que talvez você possa fazer alguma coisa. Talvez você possa mesmo. O seu problema não é que você tem desejos. O seu problema é que você é tão egoísta que você acha que é tudo a seu respeito. E quem vive atrás de autossatisfação vive insatisfeito. Você quer trabalhar, quer correr atrás do seu trabalho? Você não vai encontrar satisfação. Quer correr atrás do seu prazer? Você não vai encontrar satisfação. Esse caminho, Correia te conhece muito bem. É correr atrás do próprio rabo. É não chegar a lugar nenhum.
Mas existem três equívocos que Kohelet comete, que nós não precisamos cometer. 3 equívocos que, se nós prestarmos atenção no modo como ele descreve sua história, nós podemos perceber. E esses 3 equívocos, eles podem mudar o modo como você vai viver sua vida, se você os evitar eventualmente. Se você os adotar, o caminho da insatisfação, do vazio e do sentimento de que nada vale a pena ou tem sentido, vai tomar conta da sua velhice também. Enquanto você se prepara para os seus dias de frustração, daqui 30, 40, 50 anos, para os dias em que nós não vamos mais ter energia para dizer eu posso, eu faço, eu consigo e eu compro, para preparar a nossa vida para chegar no lugar onde Kohelet está, sem sofrer as frustrações que ele viveu, nós precisamos, em primeiro lugar, entender a satisfação de uma perspectiva completamente diferente de Kohelet. Kohelet disse que a satisfação era um lugar. E esse é o maior equívoco que nós podemos cometer. Ele entendia que satisfação é quando eu tiver, quando eu fizer, quando eu alcançar. E porque a sua satisfação está sempre um passo à frente, ele nunca chega até ela. Ele transformou a satisfação em um destino, em um lugar. Mas Deus nos ensina completamente diferente disso. Uma vida centrada na satisfação de Deus encontra satisfação durante o processo. A resposta de Kohelet não é abandona o teu trabalho e desista dos seus projetos. A proposta do Kohelet é tira o seu egoísmo do centro disso. Coloca Deus no lugar. Se você quiser encontrar verdadeira satisfação, a satisfação não é um destino, é uma pessoa. O nosso coração foi feito para estar com Deus. Nós somos criados para andar com Deus. Nós somos feitos para viver com Ele, para depender dEle. E nós vemos lampejos da divindade por todos os lugares. Nós vemos beleza na criação, nós vemos propósito no trabalho. Mas todas essas coisas que nós encontramos são centelhas e fagulhas daquilo que Deus é eterno e infinitamente. Ele é o único que pode satisfazer o desejo que mora no seu coração. Ele é o único que pode ser suficiente para dar sentido para o teu trabalho. Embora você ache que a sua carreira é o grande alvo da sua vida, isso não é verdade. É o Senhor que te deu o trabalho que é o grande alvo da sua vida. E assim você vai ter satisfação durante a sua vida e não somente lá, quando eu tiver, quando eu fizer, quando eu alcançar. O que nós aprendemos com as Escrituras é que a satisfação é para hoje. Nós não precisamos esperar. Mas nós não podemos colocar ela no fim dos nossos projetos. Não é o nosso destino. Deus é o nosso destino. E quando nós estamos em Deus, nós encontramos verdadeira satisfação. Verdadeira satisfação no que nós vamos fazer. A carreira está indo bem? Estou satisfeito em Deus. Carreira está indo mal? A minha satisfação está em Deus. Fui promovido? A minha satisfação está no Deus que me deu o trabalho. Fui demitido? A minha satisfação está em Deus que provê as minhas contas. O erro fundamental de Kohelet foi colocar a satisfação em um destino e não desfrutar do Deus que nos dá todas as outras coisas e que pode nos satisfazer eternamente. Existe um segundo erro que ele comete, que nós não precisamos cometer. Ele queria encontrar satisfação em tudo o que foi feito para nos levar até Deus. Ele queria que as coisas que Deus criou para que nós aproveitássemos com Ele fossem o grande objetivo da sua vida. Ele se dedica ao trabalho de tal forma que ele via o trabalho como sua fonte de satisfação. Mas as Escrituras nos ensinam de maneira diferente. Nosso trabalho é o meio pelo qual nós glorificamos a Deus aquilo que Ele nos dá. O entretenimento, as viagens, a alegria, o vinho que alegra o coração, é um meio que nos leva a viver uma vida, a dar glórias a Deus.
Paulo fala isso de maneira muito clara: quer você coma, quer você beba, você faz tudo para a glória de Deus. Quando nós fazemos tudo para alcançar as nossas satisfações e os nossos desejos, nós vivemos profundamente frustrados. Mas quando nós entendemos que a nossa vida foi feita por Deus, para vivermos para Deus e para a glória dEle, o trabalho é somente um veículo de adoração. Os projetos são um veículo de adoração. Os grandes afazeres são meios pelos quais nós podemos servir o nosso Deus e engrandecer o nome dEle. Porque quando nós fazemos do nosso trabalho um meio para adorar e glorificar a Deus, nós não somos o fim do nosso trabalho. Não é eu compro, não é eu posso, não é eu faço, é o Senhor me deu. Eu vou abençoar outras pessoas. Eu vou servir outras pessoas, eu vou me dedicar a outras pessoas. Quando o trabalho é um meio para a glória de Deus, não faz diferença se entra muito dinheiro, se entra pouco dinheiro, se tem bastante preeminência ou não. Não importa se você é famoso, não importa se ninguém te conhece. O seu trabalho é um veículo para a glória de Deus. E quando você entende que o seu trabalho pode ser usado para a glória de Deus, você para de buscar satisfação e identidade ali. Você para de procurar ali o teu valor. Você para de medir a tua capacidade, a tua grandeza, comparando com outros que têm determinados diferentes tipos de trabalho. Satisfação não é um destino. Satisfação não é um fim. E de fato a satisfação não é um centro. Esse foi o grande equívoco. Egoísta como foi. Ele entendeu que a sua satisfação, o seu prazer, era tudo o que importava. O cristianismo, ele é completamente diferente disso. O cristão, ele tem satisfação em servir ao outro, em ajudar o outro, em amar uns aos outros, servir uns aos outros. Nunca nós somos chamados para vivermos como ilhas, egoístas, correndo atrás dos nossos próprios objetivos, desconectados de pessoas. Esse é o projeto que Kohelet está dizendo. Não vai te satisfazer. Não vai te satisfazer. Você não vai encontrar satisfação aí. Porque a satisfação não é um destino, é uma pessoa. A satisfação plena só é encontrada quando nós temos Deus como fim. Somente quando Deus é o centro da nossa vida. É que nós de fato desfrutamos de satisfação plena. Se você já teve a oportunidade de conversar com pessoas mais velhas, em ambientes mais rurais, você consegue ouvir a voz deles dizendo: essa vida valeu a pena, trabalhei, colhi, valeu a pena, estive com a minha família, aproveitei a vida, valeu a pena. Encontrou, especialmente no seu trabalho, um meio de servir o Senhor. Encontrou nos seus projetos um meio de glorificar a Deus. Pessoas que vivem uma vida no temor do Senhor, que vivem uma vida para aquela que está além do sol, eles olham para o seu trabalho como um veículo, um meio, seus projetos como uma parte da vida. E é por isso que nós precisamos tanto do Senhor. É por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos e voltar a nossa atenção ao nosso Criador. É por isso que nós precisamos relembrar que sem o nosso Senhor a nossa vida será fútil. Nós precisamos lembrar que sem o Senhor nossa vida será vazia. Sem o Senhor nós não encontraremos verdadeira satisfação. A verdade é que nós somos tão enxovalhados com as mensagens que vêm através das mídias, dos filmes e dessa narrativa desse mundo, que nós realmente acreditamos que a satisfação vai ser quando? A satisfação vai ser naquele dia, naquele lugar. Quando Deus está ao nosso lado a todo tempo dizendo: o teu coração não descansa enquanto ele não descansar em mim. O nosso coração não vai parar de buscar grandes projetos enquanto não encontrar satisfação no Senhor. Nós precisamos do Senhor para viver essa vida bem. Nós precisamos olhar para Ele e encontrar nele a nossa mais profunda satisfação, porque só Ele pode prover isso para nós. Nós precisamos de Deus.
Nós precisamos desesperadamente de ver a glória desse Deus, que é muito maior do que qualquer glória vendida nesse mundo. Nós precisamos ver com mais clareza a bondade e o amor de Deus por nós. Porque tudo o que nós mais queremos é uma vida cheia de satisfação, plena de significado. Mas nós não vamos conseguir isso através do nosso próprio braço, da nossa própria força, do nosso próprio egoísmo. O Senhor vai nos dar quando nós colocarmos a nossa satisfação exclusiva nele. Ali o nosso coração descansa. Ali nosso coração aquieta. É por isso que nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.